E daí, pessoal, beleza? Queria falar para vocês desse livraço aqui, é o Heil Hitler, do Norman Ohler. Esse livro aqui, ele traz toda uma nova perspectiva do andamento e do comando alemão durante a Segunda Guerra. Muito legal mesmo. A quantidade de anexos, de informação, histórico de pesquisa que esse autor fez aqui foi impressionante, incrível. Não é à toa que é um dos best-sellers dos Estados Unidos, da Inglaterra e, claro, na Alemanha. Ele não que o final ou o início da guerra teria sido diferente, mas ele traz toda uma nova perspectiva de como foi o comando alemão durante a Segunda Guerra. Ele coloca aqui, por exemplo, no final da Primeira Guerra Mundial, uma vez que a Alemanha foi privada e foi colocado um monte de sanções contra a Alemanha, a Alemanha sofreu uma crise sem precedentes de depressão do seu povo. Então, e junto com isso, o desenvolvimento fortíssimo da indústria farmacêutica alemã. E até hoje né? Você vê os grandes laboratórios de medicamento, a maioria são alemães. E o desenvolvimento de substâncias por esse laboratório para tirar essa dor do povo alemão, para animar o povo alemão, etc. e tal. E a Alemanha investiu muito nessas pesquisas farmacológicas. E o resultado dessas pesquisas farmacológicas foi a utilização de algumas drogas que hoje são proibidíssimas. Por exemplo, assim, metanfetamina, cocaína. Naquela época os laboratórios usavam essas substâncias para fazer remédios e o consumo delas mesmo, né? E o que aconteceu? Aconteceu que eles, uma vez que o partido nazista tomou o poder, eles começaram a encomendar para esse laboratório drogas que aumentassem a performance do soldado alemão, né? A Blitzing, que é a tal da guerra relâmpago alemã, muito foi possível somente pelos soldados usarem esses remédios que aumentavam a performance deles. Por exemplo, eles conseguiam ficar em torno de 48 horas em marcha, certo? Então o avanço veloz que as tropas alemãs tinham, que as tropas francesas não conseguiram alcançar, né? E quando viram que estavam já sendo invadidos e tal. E tudo isso foi possível por causa desses medicamentos. Porém, o fator viciante desse medicamento foi um fator assim que levou o exército alemão e principalmente o comando do exército alemão levou a total falência de comando, por se dizer. Ele conta também aqui a história do Morel, que era o médico particular de Hitler, e conta também, segundo esse livro, como o Hitler começou a se viciar nessas drogas, na metanfetamina, em analgésicos extremamente fortes, em cocaína. Era uma droga que eles tinham, que era a metanfetamina, que o nome era Pervitin, se não me engano, Pervitin, alguma coisa assim, tem que voltar aqui para dar uma olhada. Então ele conta a história de como o vício do Hitler nessas drogas aumentou e que tipo de influência o vício em drogas no Hitler influenciou ele em algumas decisões de comando, né? E no final da guerra, o Hitler completamente debilitado, os laboratórios alemães destruídos, ele não tinha mais como se suprir com as drogas às quais ele era viciado. O que aconteceu com o Hitler, no corpo do Hitler, o que aconteceu na estrutura de comando do Hitler, uma vez que essas drogas pararam de serem fornecidas. Eu não quero dar um spoiler do livro e tal, e no livro mesmo ele coloca que a personalidade, que nem tudo das decisões do Hitler foram motivados por droga ou por ausência de droga. Se você olhar para a própria obra do Hitler, como a Mein Kampf, você já vai notar, né, como é que eu posso dizer, a
a radicalidade do Hitler com certos assuntos e como ele agiria com certos assuntos. Então, não foi a droga que levou ele a tomar algumas decisões, foi simplesmente a consciência dele. Porém, o impacto da droga nas decisões do Hitler assim foram sutis, né? Vale muito a pena ler, é muito legal. A acusação que o autor faz aqui é gravíssima. Eu acho que por isso ele tem tanta preocupação em notas, obras citadas e tal. Tudo isso aqui no livro é só pesquisa de obras, entrevista com que ele fez, médicos, com antigos donos de laboratórios na Alemanha na época, com pesquisas e tal. Ele não fala, ele aborda muito pouco as pesquisas que foram feitas, os testes de medicamentos que eles fizeram nos judeus, judeus e outros prisioneiros, né, nos campos de concentração. É só, do livro inteiro tem acho que umas 10 páginas sobre isso. Mas ele cita alguns experimentos feitos pelos judeus. Uma coisa muito engraçada aqui que tinha lá uma situação que uma fábrica de sapato precisava testar a sola de borracha e pegou uns judeus lá e fez os judeus ficarem marchando sem parar por não sei quanto tempo para medir o desgaste da borracha. Isso pessoas já em campos de concentração sem condição nenhuma de fazer, né? Uma covardia enorme. Mas enfim, o livro é fantástico, vale muito a pena ler. E ele também faz um comentário aqui de como algumas vaidades de alguns generais de Hitler, por exemplo, o general que comandava a Luftwaffe alemã, por sua vaidade e tal, queria que ele ganhasse uma batalha e pedia a Hitler para que parasse a infantaria para que ele pudesse atuar e tal. E em algumas situações dele permitir que algumas vaidades de alguns generais tomasse a frente, né? E com o medo de que alguns generais tivessem muito sucesso na batalha e ele Hitler, perdesse um pouco da influência dele sobre o exército alemão, ele permitiu que outras pessoas terminassem o trabalho, ou por exemplo, que parasse a infantaria que estava chegando ao objetivo, a infantaria tinha que parar para que a Luftwaffe alemã fosse lá bombardear e tal, sendo que a infantaria podia dar conta do trabalho, mas ele achava que como o general da infantaria adquiriria muito poder no exército alemão, então ele pedia para parar e tal. Então alguns erros, algumas decisões de Hitler nessa baseada em vaidades, e tem uma muito especial quando eles tiveram que resgatar soldados ingleses, belgas e franceses, e a infantaria alemã estava chegando para matar todos eles, e Hitler pediu para essa infantaria parar, para que a aeronáutica a Luftwaffe fosse lá fazer um bombardeio, a pedido do comandante da Luftwaffe, e nessa parada até os aviões chegarem, conseguiram chegar as barcaças inglesas para resgatar aquele pessoal. E a quantidade dos soldados era tal que com certeza o andamento da Segunda Guerra talvez demorasse um pouco para virar a favor dos aliados, porque a perda ia ser enorme. Então algumas decisões baseadas na vaidade também, no medo, no medo e tal, naquele sentido de perseguição, que ele achava que todo mundo estava contra ele e tal. Inclusive, isso é uma das coisas que o livro aborda como seja um dos sintomas de uma pessoa que é viciada em drogas, esse constante medo de que estão querendo tirar o poder dele, etc e tal. Bom, pessoal, o livro é fantástico, é muito legal, realmente é uma baita de uma aula de história. Eu detonei esse livro aqui no final de semana, foi uma baita de uma experiência de leitura aí. Recomendo a todos que quiserem entender um pouco mais como foi o uso de drogas na Segunda Guerra, por que foi usada drogas na Segunda Guerra, se o exército alemão foi o único que usou drogas na Segunda Guerra, e os efeitos que isso causaram tanto nos soldados alemães quanto no alto comando do exército alemão, da Wehrmacht, da máquina de guerra alemã. Beleza? Valeu, pessoal, obrigado, até mais.